Sabe o que é que são os micróbios? Não, micróbios são os insetos que andam aí no chão, não? E pá, isso é tão complicado. Tipo uma espécie de bactéria, tipo pequenino, que só dá para ver a microscópio. Acho que são os bichinhos que não se conseguem ver, fazem muito mal, a gente nem calcula o mal que eles fazem. Micro-organismos são coisas muito pequenas, tanto no ser humano quanto fora do ser humano, que juntos compõem tudo que a gente consegue ver. São organismos muito pequeninos que só se conseguem ver ao microscópio e que são muitos e que vivem em todo lado, em particular dentro de nós. E acha que há micróbios bons? Eu acho que sim, embora eu não saiba, mas acho que sim. Acho que há micróbios que nos protegem de umas de outras coisas, não é? E há micróbios bons e maus ou só há maus? Há bons e maus. Há bons e maus. Há bons e maus. A maior parte dos micróbios são comensais, ou seja, vivem em simbiose connosco. Mas, como toda a gente sabe, de vez em quando há doenças como uma grande infecção que pode causar forte mortalidade. Então, os antibióticos são para matar bactérias ou vírus? Não sei. Acho que tipo, os dois, basicamente. Não, eu acho que eles são para uma coisa específica, agora para quê não sei. Vai-me matar de eu não saber isto. O meu pai é da anatomia patológica. Os antibióticos, quando ficamos doentes tomamos antibióticos, é para combater as bactérias ou os vírus? Os vírus. É para as bactérias, não é? É para nunca tomar antibióticos para organismos como vírus, não funciona, mas para infecções causadas por bactérias nós precisamos de antibióticos. Estima-se que existam cerca de 40 trilhões de micro-organismos ou micróbios no nosso corpo humano. Acha que isto é verdade ou falso? Eu acho que é verdade. É verdadeiro. Verdadeiro. Certo. Temos trilhões de micro-organismos no nosso corpo, muitos deles estão no nosso intestino, na nossa pele, e é muito mau quando esses números descem, porque em condições de doença há uma alteração desses números para uma redução da diversidade do microbioma que está associada, que se correlaciona muito bem com estados de doença. Apenas 1% dos nossos genes são humanos. Verdadeiro ou falso? Falso? Não sei, nessa não sei. Estou um bocadinho entre o verdadeiro e o falso. Estou naquela do meio. Falso. É verdadeiro. Verdadeiro. Porque 99% da nossa informação genética é de micro-organismos que residem no nosso corpo. É verdade, porque se chamarmos ao conjunto das bactérias e das nossas células nós, então é verdade. Se eliminarmos todas as bactérias, então nós temos um genoma capaz de fazer múltiplas coisas, como toda a gente sabe. E sabe, já ouviu falar da microbiota humana? Não. Não ouvi ainda falar. Eu acho que não. Já, mas não sei explicar o que é, mas já. Não. É o conjunto destes micro-organismos que são bactérias, que são fungos, dos quais sabemos muito menos, que são vírus. Vírus que infectam bactérias e vírus também que podem infectar as nossas células e de outros organismos que ainda se sabe menos, que são protozoários. É micro porque tem que se ver estes organismos ao microscópio. A revolução foi que nós conseguimos perceber que estes organismos estavam dentro de nós. Percebemos que havia esta brutal diversidade tão grande como a floresta amazónica, que tem muitas espécies, neste caso de organismos que a gente consegue ver, e são essas bactérias que se estão continuamente a dividir nos nossos intestinos que eu estudo, para perceber como é que elas evoluem, como é que elas se alteram. Portanto, é essa evolução em diferentes condições que eu estudo aqui no Instituto Gulbenkian. O que é que no seu dia-a-dia faz para ter micróbios saudáveis dentro do seu corpo? Faço dieta e como às vezes vegetariano e às vezes peixe e pouca carne. Olha, eu tento ter uma alimentação saudável, embora às vezes também descarrilo um bocadinho, porque também tenho de ser um bocadinho feliz dentro da porcaria que a gente come, não é? Comer, tipo, comida que seja boa, tipo... Mais saudável, não? Para ajudar o bom funcionamento do intestino e... mais o quê? Não me lembro. Acredito que uma alimentação correta, cuidar da saúde, cuidar da pele com produtos protetor solar, com chapéus,
causa da importância de perceber o que é um microbioma saudável, muitos países no mundo começaram a estudar a diversidade do microbioma das pessoas desses países. Tentam perceber em cada país como é que a diversidade do microbioma é afetada pela dieta das pessoas, por algumas suscetibilidades genéticas que a pessoa possa ter, pelo nível de industrialização, que aparentemente tem um grande efeito, muito provavelmente por causa do que as pessoas comem, na composição e na ecologia dos micróbios do intestino, mas também na sua evolução. Esta é mais recente. A forma de viver que nós temos influencia os micróbios, porque nós somos, no fundo, o melhor sítio onde eles possam estar. O intestino é um órgão com uma riqueza de nutrientes muito grande, portanto os micróbios gostam de lá estar, embora quando lá estão têm que competir por esses recursos, porque são muitos. E é essa tensão entre um ambiente quase paradisíaco, mas ao mesmo tempo altamente competitivo, que detém o segredo da ecologia e da evolução destes micróbios tão importantes para a nossa saúde.